A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um versículo da Bíblia. Um versículo da Bíblia por dia para a nossa meditação. O verso de hoje se encontra no livro dos Salmos, Salmo de número 68, verso 20. Lemos assim: O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertence às saídas para escapar da morte. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Jeová, o Senhor, pertence à saída para escapar da morte. Que lindo verso, que nós podemos confiar nesse Deus, que é um Deus de salvação. Jeová é o seu nome. O Senhor pertence às saídas para escapar da morte. É Deus que nos livra, nos guarda e é Deus quem nos salva. O Deus da salvação. Quero começar com esse verso e mencionar 10 elementos da salvação na Bíblia. 10 elementos de salvação ou da salvação na Bíblia. Primeiro, temos o Deus da salvação. Há um outro verso que fala da salvação, outro elemento da salvação, que é no Salmo 116, versículo 13, aonde lemos assim: Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Tomarei o cálice da salvação. Temos então o Deus da salvação e o cálice da salvação. Para nós cristãos, o cálice da salvação é o cálice da nova aliança. O Deus da salvação, o cálice da salvação. Isaías, capítulo de número 12, versículo 3, diz: E vós, com alegria tirareis água das fontes da salvação. As fontes da salvação. Como é maravilhoso tirar água das fontes da salvação. Então temos o Deus da salvação, o cálice da salvação, as fontes da salvação. Lucas, capítulo de número 1, versículo 77, Lucas 1, verso 77, é o cântico de Zacarias. E aqui nesse cântico, Zacarias diz: para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados. Para dar ao seu povo conhecimento da salvação, pela remissão dos pecados. O Deus da salvação, o cálice da salvação, as fontes da salvação, o conhecimento da salvação. Atos, capítulo de número 16, versículo 17, lemos assim: E aconteceu que indo nós à oração, não é? Atos 16, verso 17, e essa, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Esses homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Essa foi dita, essa frase, por uma moça que tinha um espírito de adivinhação e falava de Paulo que ele anunciava o caminho da salvação. E ela não falou mentira nenhuma, era verdade. Só que ela fez isso por vários dias. O espírito de Paulo se perturbou e repreendeu aquilo. O caminho da salvação. O caminho da salvação. Temos, então, o Deus da salvação, o cálice da salvação, as fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação. Vamos à segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 6, versículo 2, porque diz: Ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. 2 vezes
em 2 Coríntios 6:2, aparece o dia da salvação. Como é maravilhoso o dia da nossa salvação e o dia que o Senhor nos salva. E todos os dias o Senhor, de fato, nos salva. O dia da salvação. O Deus da salvação. O cálice da salvação. As fontes da salvação. O conhecimento da salvação. O caminho da salvação. O dia da salvação. Vamos a Efésios, capítulo 6, verso 17, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, 17, Paulo está falando da armadura do cristão. Em Efésios 6, 17, o apóstolo vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então temos o Deus da salvação, o cálice da salvação, as fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação e o capacete da salvação. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo de número 16, segundo Tessalonicenses 2, 16, lemos assim: e o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, que nos deu uma eterna consolação, uma boa consolação aqui, de paz, não é? E segundo a 1 Tessalonicenses, 2,16, lemos: e nos impede de pregar ao gentio as palavras da salvação. As palavras da salvação. E ainda em 1 Tessalonicenses 5:8, lemos assim, 1 Tessalonicenses 5:8, mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestidos da couraça da fé e do amor, e tende por capacete a esperança da salvação. A esperança da salvação. Portanto, temos o Deus da salvação, o cálice da salvação, as fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação, o capacete da salvação, as palavras da salvação, a esperança da salvação. E para terminar, não podia faltar o príncipe da salvação, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Hebreus 2:10, porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. O príncipe da salvação, Cristo Jesus, ele é o príncipe da salvação. O Deus da salvação, o cálice da salvação, as fontes da salvação, o conhecimento da salvação, o caminho da salvação, o dia da salvação, o capacete da salvação, as palavras da salvação, a esperança da salvação e o príncipe da salvação, Jesus Cristo. Acione o nosso canal no YouTube PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. PR Eugênio Piacentini, o canal da Bíblia. Subscreva. Deus te abençoe, Cristo Jesus. Amém e amém.